Bom dia! Hoje é dia 15 de maio e vamos para o nosso devocional da manhã, onde eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em Atos, capítulo 13, versículo 39. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco nessa manhã. Amém, amém, amém. Então vamos lá para o nosso devocional da manhã, começando lendo a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro dos Atos dos Apóstolos. No primeiro autor e perspectiva do livro. No primeiro versículo do livro de Atos, o autor menciona o fato de já havia escrito um relato anteriormente sobre tudo que Jesus começou tanto a fazer como a ensinar, até o dia que foi recebido em cima. O Evangelho de Lucas, assim como o livro de Atos, é dividido a um certo Teófilo. Portanto, conclui-se que o livro de Atos também origina-se da caneta de Lucas. Já o pai da igreja Irineu menciona Lucas, que é o autor de Atos. Vários estudiosos também apontam que o estilo e as escolha das palavras em Atos e Lucas são muito semelhantes. No livro de Atos, encontramos duas dicas importantes que são essenciais para determinar o tempo da escrita. Antes de tudo, Lucas menciona o fato que Atos é a sequência do Evangelho de Lucas, escrito por volta de 55 a 60 depois de Cristo, e portanto deve ter sido escrito mais tarde. Em segundo lugar, Lucas menciona a prisão de 2 anos de Paulo em Roma, no final de Atos. Portanto, o livro será escrito somente após o fim desse período. Geralmente supõe que Paulo veio a Roma por volta de 60 a 61 depois de Cristo. Assim, o mais cedo que o livro de Atos poderia ter sido escrito seria em torno de 63 depois de Cristo, não podendo ser escrito muito mais tarde, pois Lucas menciona o resultado do caso de Paulo, o incêndio de Roma e a primeira grande perseguição aos cristãos em 64 depois de Cristo. Alguns estudiosos acreditam que o capítulo 5, versículo 36 e 11, versículo 28 são citações ou semelhanças com o trabalho de Flávio Joséfo, Antiguidades Judaicas. Já Joséfo escreve na última década do primeiro século. O livro de Atos teria sido escrito ainda mais tarde que isso, mas é muito importante que Lucas tenha copiado. É muito improvável que Lucas tenha copiado Joséfo e, portanto, essa ideia é mantida apenas por alguns estudiosos nos dias de hoje. Assunto e propósito dos escritos. Como já mencionado, o livro de Atos é a segunda parte de uma obra pela qual o autor deseja dar uma visão geral sobre o início do cristianismo, ou seja, a vida e a morte do Redentor e o início da propagação da fé cristã. O título Atos dos Apóstolos não refere-se muito bem à intenção de Deus que inspirou Lucas a esse relatório. Um título melhor seria Os Atos ou Obras do Espírito Santo, porque ele é o verdadeiro personagem principal do livro. A presença e o trabalho do Espírito Santo são a marca dominante do livro de Atos. O livro de Atos também descreve o trabalho de dois apóstolos, Pedro e Paulo. Pedro é o personagem principal humano nos primeiros 12 capítulos. Paulo é a partir da segunda parte do capítulo 13. O centro geográfico da primeira parte é Jerusalém. Da segunda é Antioquia, onde foi formada a primeira grande assembleia de gentios convertidos. Lucas nunca menciona seu próprio nome, apesar de ter acompanhado Paulo em mais de uma jornada, o que pode ser concluído quando lemos o pronome nós. Na primeira jornada para a Ásia Menor, por volta de 46 a 49 depois de Cristo, Paulo foi acompanhado por Barnabé. Na segunda viagem para a Ásia Menor e para a Grécia, por volta de 51 a 54 depois de Cristo, por Silas. E mais tarde Timóteo se juntou a eles. Entrou de Lucas se uniu a eles pela primeira vez. Depois ele ficou em Filipos. Quando Paulo voltou a Filipos em sua terceira jornada, por volta de 54 e 58 depois de Cristo. Lucas ainda estava lá, porque agora temos o pronome nós. Agora Lucas acompanhou o apóstolo novamente a Jerusalém. Por fim, ele permaneceu aqueles que navegaram com Paulo de Cesareia até Roma. O livro de Atos é um elo entre os evangelhos e epístolas. Seu assunto e intenção são bem resumidos pela palavra do Senhor no capítulo 1, versículo 8. Mas recebei o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até a última parte da terra. Uma visão geral do conteúdo a gente vai ler sobre o capítulo 13. Capítulo 13, versículos 15 ao 33, a primeira viagem à Ásia Menor.
E esse é o nosso devocional. Esse é o nosso devocional. Essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro dos Atos dos Apóstolos. Todo o que crê é justificado. Atos 13, versículo 39. O crente em Cristo recebeu uma justificação presente. A fé não produz seus frutos aos poucos, mas agora. A justificação é o resultado da fé e é dada à alma no momento em que ele se aproxima de Cristo e o aceita como seu tudo. Aqueles que estão perante o trono de Deus são justificados agora? Agora? Nós também estamos tão verdadeiramente, claramente justificados quanto aqueles que se veem, que vestem de branco e cantam louvores melodiosos ao som das harpas celestiais. O ladrão da cruz foi justificado no momento em que voltou os olhos para a fé para Jesus. E Paulo, já ancião, após anos de serviço, não era mais justificado do que o ladrão que não ofereceu serviço algum. Somos hoje aceitos no amado, hoje absolvidos do pecado, hoje inocentados no tribunal de Deus. Há pensamento que transporta a alma, alguns cachos dos vinhos de Eucol que não conseguiram colher até entrarmos no céu, mas este é um ramo que corre por cima do muro. Este não é um milho na terra, que nunca poderemos comer até cruzarmos o Jordão, mas é a parte do maná no deserto, uma porção de nosso nutriente diário com o qual Deus nos supre em nossa jornada. Somos agora, mesmo agora, perdoados. Mesmo agora, nossos pecados são levados embora. Mesmo agora, somos aceitos aos olhos de Deus, como se nunca tivéssemos sido culpados. Agora, pois, já nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus. Agora não há nenhum pecado no livro de Deus contra qualquer um de seu povo. Quem ousa acusá-lo de alguma coisa? Não há sujeira, nem mancha, nem ruga, nem qualquer outra coisa dessas pertence em termos de justificação sobre qualquer um dos cristãos aos olhos do juiz de toda a terra. Que esse privilégio atual nos desperte para o dever presente e agora, enquanto a vida permanece, vamos nos empenhar e nos deixar desgastar por nosso amado Senhor Jesus. E esse é o nosso devocional da manhã. Mais tarde, às 8 horas, nós temos o devocional da noite aqui, não, lá no TikTok. Então tenha um bom resto de sexta-feira, um bom início de fim de semana e até o próximo.